noite. Para você que quer saber sobre direito empresarial, focaremos nessa videoaula sobre recuperação judicial. A primeira parte da nossa aula será sobre qual o objetivo da recuperação judicial empresarial. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Agora sobre os legitimados à recuperação judicial. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Primeiro, não poderá ser falido e, se foi, estejam declarados extintos por sentença transitada e julgado a responsabilidade decorrente. Segundo, não ter, há menos de 5 anos, obtido a concessão da recuperação judicial. Terceiro, não ter, há menos de 8 anos, obtido a concessão de recuperação judicial com base no plano especial, de que se trata a seção 5ª da Lei 11.101 de 2005, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. No tópico seguinte, veremos o plano de recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte. Não podem ter sido condenadas ou ter como administrador ou sócio controlador a pessoa condenada por crime falimentar. A recuperação judicial também não poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariantes ou sócios remanescentes. Meios legais de recuperação judicial. Isso se deu com o advento da Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial, e eles não são excludentes uns dos outros. Há uma relação de interação que tem que ser observada de modo que pode ocorrer uma combinação de um ou mais modalidades, mas elas devem estar alinhadas e compatíveis. São mais ou menos 11. Construí aqui um gráfico baseado naquele famoso caso em que mostra que os meios legais, as modalidades estão diretamente vinculadas aos meios legais. São eles: concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, a cisão, a incorporação, a fusão, a transformação da sociedade. Temos também a alteração do controle societário, e isso é um meio legal de recuperação judicial. A substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação dos seus órgãos administrativos também é um meio. A concessão aos credores de eleição em separado dos administradores, aumento do capital social, obviamente, seria um meio. Trespasse, a redução salarial, compensação de horários, redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva, é um dos meios para tentar essa recuperação. A constituição de sociedade de credores, a venda parcial de bens, que aumentaria o capital, e a dação em pagamento ou novação de dívidas com ou sem constituição de garantia própria de terceiros. Esses são os meios que podem levar a empresa a ter uma recuperação judicial. Poderá a empresa utilizar-se da expressão recuperação judicial? Sim. Em todos os atos e contratos e documentos firmados pelo devedor, sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão recuperação judicial. O juiz, ele determinará o registro público de empresa, a anotação da recuperação judicial no registro correspondente. Seguiremos agora com os créditos sujeitos à recuperação judicial. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda não vencida. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam-se os seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigações de regresso. Os próximos itens da nossa videoaula serão créditos contraídos durante a recuperação judicial e os créditos quirografários. Os créditos contraídos durante a obrigação de recuperação judicial são os créditos decorrentes de obrigação contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles
relativos às despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos mútuos, que serão considerados extraconcursais em caso de decretação de falência. Já nos créditos quirografários, que são aqueles sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuam a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial e terão privilégio de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação Vamos judicial. finalizar somente mais 2 observações. As fazendas públicas e o INSS poderão deferir parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial de acordo com o CTN. A outra observação diz respeito à novação de créditos. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado que na alienação de bem de objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre o Instituto de Recuperação Judicial e Até a próxima aula!